nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. Então vamos começar fazendo uma reflexão. Respondam mentalmente. Como é que vocês acham? O que vocês responderiam se alguém perguntasse para cada um de nós? Responda você. Como é que Deus, como é que Jesus, como é que os benfeitores espirituais atuam no mundo, no nosso dia a dia? Como é que eles agem no mundo? Então, vamos pensar sobre isso e durante a palestra a gente vai chegando a algumas conclusões. Nós vamos falar sobre a parábola, e parábola é uma coisa interessante, porque a parábola é uma técnica de ensinamento que Jesus usava para falar sobre a verdade. Porque a parábola não fala de certezas, porque o que é certo hoje não é certo amanhã. E nós vemos isso, por exemplo, na própria ciência, na medicina. Tem época que, olha, comer ovo é a melhor coisa do mundo. É certo que ovo faz bem. Aí todo mundo começa a comer ovo. Daqui a pouco, qual é a certeza? Não se pode mais comer ovo, porque ele é um vilão. Não coma mais ovos. Aí, quem investiu na produção de ovos quebra, porque ninguém mais compra aquilo. Por quê? Quando a gente trabalha com certezas, é isso. É certo hoje, não é certo amanhã. Quando a gente trabalha com a verdade é sempre, ela é atemporal. Jesus, nas suas parábolas, ele trabalha com a verdade. Por quê? O ferrugem não come, a traça não rói, o ladrão não rouba. Em qualquer tempo que pegarmos uma parábola de Jesus e que a gente traz para o nosso dia a dia, em qualquer época da nossa vida, a verdade está lá tranquila. Tem a diferença entre parábola e passagem. Parábola é uma historinha e passagem é um fato. E essa parábola, essa historinha da parábola do bom samaritano, Jesus conta ela em uma passagem, num fato. Que o doutor da lei, naquela época, era o homem da religião, que sabia tudo sobre a religião. Então, o doutor da lei foi conversar com Jesus. E é interessante que ele faz duas perguntas fundamentais para Jesus. A primeira que ele fala, essa passagem está em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. A primeira pergunta fundamental que o doutor da lei faz é: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Isso é uma pergunta fundamental. Imagina, você conversar com Jesus. Jesus, o que é que eu faço para entrar no reino dos céus, para ser feliz, para adquirir a vida eterna? Isso é uma pergunta realmente fundamental. Jesus responde com duas perguntas. Jesus fala para ele: o que está escrito na lei? E como você lê? Então, por essa resposta, a gente já entende que Jesus estava interessado em dar uma resposta pronta para o doutor da lei? Não. Como também não está interessado em dar resposta pronta para ninguém. Porque tudo que Jesus faz, tudo que ele fez, tudo que ele falou é para a gente pensar. A doutrina espírita, qual é o grande incentivo da doutrina espírita? No pilar filosófico. Fazer com que cada um pense. Porque a gente só aprende quando a gente pensa. Nós só aprendemos alguma coisa quando nós somos capazes de fazer uma pergunta sobre aquilo. Porque perguntar é muito difícil. Para a gente perguntar sobre alguma coisa, você tem que estar prestando atenção. Você tem que estar vivendo aquilo ali para fazer uma pergunta. Então, todos os estudos da casa sempre façam perguntas, elaborem perguntas, porque é nesse momento que a nossa mente está trabalhando para aprender. E aí, Jesus já está ensinando uma coisa muito interessante para a gente, porque ele pergunta, o que está escrito? E depois ele pergunta, como é que você lê? O que ele ensina para a gente? Que às vezes está escrito uma coisa e a gente ler outra. Será que no nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos problemas, isso acontece? A vida escreve uma coisa e a gente
lê outra completamente diferente. E a gente tem que ficar muito alerta para a gente ler exatamente o que está escrito. Às vezes nós sofremos muito com um problema que não é nosso. Nós gastamos muita energia e a gente tem que ficar de olho no nosso fluido. Nós reencarnamos com a quantidade de fluido. No livro Missionários da Luz, acho que no capítulo 12 ou 13, que começa a falar sobre a reencarnação do Sigismundo, tem um caso de um senhor que chega para reencarnar, ia no planejamento reencarnatório, e o mentor fala para ele, olha, você está indo reencarnar com uma quantidade de fluido, não me apareça antes dos 70 anos. Ou seja, cuida do teu fluido, porque a gente vai gastando, é o nosso combustível. E às vezes a gente gasta muito combustível com coisa pequena, com bobagem, mas com bobagem mesmo. Tem um outro, naquele livro do Humberto de Campos, acho que é Contos e Apólogos, se eu não me engano, que tem o Belarmino Bicas. Ele faz uma contabilidade, ele desencarna e faz uma contabilidade da vida dele. E aí ele começa a ver a quantidade de horas que ele perdeu gastando energia com coisas tão tolas, entendeu? Mas é interessante a gente ler, porque se a gente morrer hoje, como é que seria essa contabilidade nossa? Do nosso tempo, da nossa energia, do nosso fluido, empregado em quê? Então, às vezes, a gente leva, sabe, essas coisas assim na ponta da faca, que é para isso mesmo? Tem necessidade disso mesmo? Não dá para ser um pouquinho mais suave? Cada um é que sabe de si, mas cada um vai ter que dar conta desse fluido que nós temos. E aí, Jesus ensina isso para ele. Olha, às vezes está escrito o que está escrito e como é que você lê. Aí, ele responde para Jesus o que está escrito. Ele fala o seguinte, está escrito assim, Senhor, amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí, Jesus fala para ele, respondeste muito bem, faça isso e viverás. Então, tá aí a dica, é muito simples, é só amar a Deus, ao próximo, como a nós mesmos, e é só isso que tem que fazer. Aí, o doutor da lei faz a segunda pergunta fundamental, que é, bom, amar a Deus dá para entender, porque essa é a proposta triangular de Jesus. Amar a Deus, ok, dá para entender. Amar ao próximo, como a mim mesmo, mas a pergunta fundamental é, mas quem é meu próximo? E aí, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Quem é que não conhece a parábola do bom samaritano? Levanta a mão. Todo mundo conhece. Maravilha. Então, pergunta de prova. Eu vou relembrar a parábola do bom samaritano. Nesta parábola, Jesus especifica e qualifica quase tudo. Tem duas coisas nesta parábola que Jesus não qualifica e não especifica. Que duas coisas são essas? Jesus começa falando assim, naquele dia, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Os assaltantes roubaram, espancaram e fugiram e deixaram o homem quase morto. E descia pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Depois passou um levita, viu o homem caído e passou adiante. Um certo samaritano, porém, chegou junto do homem caído e encheu-se de compaixão. Cuidou das feridas, colocou o homem em seu próprio cavalo, levou-o a uma hospedaria, pagou antecipadamente e disse ao hospedeiro, cuida dele, e o que você gastar a mais, eu te pagarei na volta. Final da parábola. Aí Jesus faz uma pergunta. Qual dos três, em tua opinião,
foi o próximo do homem caído. E aí o doutor da lei falou, aquele que usou de misericórdia. Jesus falou, isso aí, vai e faça você também. Ponto final. Aí nós vamos ver que Jesus aqui está ensinando a ler e a interpretar o texto. Jesus fala aqui da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é uma cidade muito importante. Era onde ficava o templo. Era uma cidade muito importante. Jericó era um centro comercial. Então, é um homem que estava saindo de uma cidade espiritual, digamos assim, para uma cidade comercial. Ele fala dos assaltantes, que infelizmente todos nós sabemos muito bem como é que funciona, os atos dos assaltantes, o sacerdote, que representa a religião, o levita, também, que é um funcionário do templo. Nesse caso, esses dois estão representando o conhecimento da religião, mas que viram o homem caído e passaram adiante. O samaritano, que ele era uma pessoa extremamente mal vista. Por quê? Porque a Samaria ficava longe de Jerusalém e eles se recusavam a ir ao templo de Jerusalém. Então, os samaritanos eram um povo que eram deixados de lado. E o hospedeiro, todo mundo sabe o que funciona, como é que é uma hospedaria, ele fala sobre o dinheiro, ou seja, ele vai qualificando, especificando quase tudo. O que Jesus não qualifica e não especifica? Duas coisas, que é a primeira palavra dele, quando ele fala, naquele dia, que dia? Ele não diz qual é o dia, porque naquela época, por exemplo, o sábado era um dia sagrado. E ele diz, naquele dia. Por que ele não qualifica? Porque não existe dia para a gente ajudar. É um dia, é o dia que alguém está caído. Então, nós que estamos vinculados a uma casa espírita, nós que aprendemos que fora da caridade não há salvação, nós que somos incentivados o tempo inteiro a trabalhar, que a gente não fique vinculado apenas ao dia do trabalho da casa espírita. Não, olha, hoje é o meu dia de trabalho, então é como se depois daquele dia não tivéssemos mais compromisso com os amigos espirituais, com a caridade, com a casa espírita. Não. Que para a gente seja todos os dias. Que a gente não seja espírita só no dia de vir ao centro espírita. Então, Jesus dessa lição. E uma outra coisa que Jesus não qualifica é o quê? O homem caído. Ninguém sabe se era rico, se era pobre, se era assaltante, se era leproso, se ele estava fugindo de alguma coisa. Ninguém sabe. Por que Jesus não qualifica? Mostrando para a gente sempre ajudar o caído. Quem somos nós para julgar alguma coisa? Nós que sabemos da reencarnação, nós que também tivemos e temos um passado, sabe-se lá por onde, ou o que nós já fizemos no passado das nossas existências. Que a gente aprenda no nosso dia a dia e que cada um reforce ao outro, cada um ajude ao outro a não julgar, porque a gente não tem noção das coisas, a gente não tem noção aonde é que as coisas vão parar. Eu trabalho junto da primeira vara da infância aqui no Rio e na quarta-feira eu trabalho na escola de pais. E na quarta-feira foi assim emocionante porque eles fizeram uma homenagem a várias pessoas e eu fiquei assim muito emocionada, muito. O desembargador, o Ciro Darlan, que foi na época quando ele era juiz, que ele implantou a escola de paz aqui no Rio. O que é isso? Ele fez um trabalho com os meninos de rua, com as mães que ficavam na rua com aqueles filhos. Então ele começou a fazer um trabalho com esse pessoal lá atrás, lá em 86. E tinha uma adolescente na época chamada Sandra, e ela é usuária de droga, de tudo, totalmente perdida no mundo. E ele acolheu essa menina, ele levou essa menina para o juizado, ela já inclusive tinha passagens na FEBEM, né, naquela época que tinha. E aí ele foi ajudando aquela menina,
Depois ele arrumou um emprego para aquela menina, ela começou a estudar, ela fez a escola de paz, ela estava grávida, era uma adolescente grávida, e ela foi uma das homenageadas da quarta-feira. E nem ele sabia que ela estaria ali. Né? Então, de repente, chamam ela e ela conta essa história dela, e agora ela está fazendo o primeiro ano de Direito na Estácio, e tinha uma defensora lá que convidou para ela fazer estágio na defensoria. Então, uma menina de rua, uma menina que viveu na rua de quando nasceu até os 16 anos de idade. E hoje em dia, essa menina, ela provavelmente será uma defensora, porque ela vai entrar por esse viés. Então, nós não sabemos o nosso passado, nós não sabemos quem é aquele espírito que está ali, mas que a gente sempre veja aquilo ali como o homem caído, e que a gente faça um esforço para ser o samaritano. Tem uma frase aqui nessa parábola que eu acho assim, comovente, quando ele diz que o samaritano passou e encheu-se de compaixão. Vamos fazer uma reflexão. Qual foi a última vez que nós nos enchemos de compaixão? Qual foi a última vez que a compaixão tocou o nosso coração? Se faz muito tempo, ou se nunca tocou o coração, não tem importância. Mas o que a gente pode fazer para, de agora em diante, a gente sentir a compaixão, sentir esse sentimento? Essa mensagem dessa parábola, qual é a palavra-chave desta parábola? Atitude. Que a gente tenha sempre a atitude de fazer uma coisa. Que a gente vença a preguiça. Eu trabalho lá no abrigo, que a Cândida está fazendo parte lá do nosso trabalho também, o grupo daqui. E a gente sai muito cedo de casa. Eu saio 5h30 da manhã e vou para Guapia, que é 1h20 dirigindo. Tem dia que eu acordo com muita preguiça. Eu acordo e falo, não, hoje eu não vou. Aí viro. Na hora que eu viro, mas eu já faço um pacto com o meu mentor. Eu peço para ele, olha, toda vez que eu sentir preguiça, por favor, não deixe. Não deixe que a preguiça me vença. Mas toda vez quando eu falo isso, que eu viro para o lado, eu estou com sono, falo, não, hoje eu não vou não. É que eu viro para o sono, eu desperto, assim, eu fico com energia, assim, absurda, entendeu? Aí eu levanto, pronto, aí acabou aquilo. Então, toda vez que eu me sinto fraquejar, e são muitas as vezes, nesse momento, eu chamo meu mentor. Chamo meu mentor e começo a chamar todos os espíritos que eu conheço para me fortalecer ali, para não me deixar cair de maneira alguma. Então, vamos fazer isso, vamos apelar para eles, porque na hora que a gente pede, eu não gosto de acordar com barulho de despertador. Eu nunca acordo, eu sempre acordo assim, 1 minutinho antes, 2 minutinhos antes, mas eu peço a ele, olha, me acorda um pouquinho antes, só para aquele barulho não me acordar estressada. Todas as vezes, quando eu viro assim, eu abro o olho, vai faltar 1 minutinho, eu nunca acordo, mas eu boto porque eu fico com receio de não acordar. Então, eu peço tudo que vocês possam imaginar, eu peço para o meu mentor. Todas as minhas fraquezas que eu conheço, eu peço para ele me ajudar. Aí a gente pode falar assim, mas essa história é tão antiga, lá de 2000 anos, né? Essa história do bom samaritano. Em 98, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tenho minha sobrinha, ela é evangélica. Eu estava na casa do meu irmão e peguei uma revista da igreja dela e comecei a folhear, e tinha uma história que eu achei fantástica. Um pastor, em 98, um seminário, estava lá numa escola de preparação para pastores, né? E muito interessante que ele estava falando sobre a parábola do bom samaritano. Então ele pegou a turma do primeiro ano e ele separou em grupos e falou, olha, vocês vão sair daqui, vão no 3º andar, fazer a pregação da parábola do bom samaritano para a turma do 3º andar. E ele dividiu em grupos. Para um grupo ele deu 20 minutos, para outro ele deu 15 minutos, para outro 10 e para outro 5 minutos. Ou seja, o grupo saía, subia a escadaria, pregar e descer naquele tempo. E ele contratou um artista como morador de rua e botou na passagem
lá do estabelecimento lá dele, uma pessoa meio perdida entrando ali naquele prédio, pedindo ajuda. E quantos pararam? Quanto menos tempo a turma tinha, menos deram bolas para aquela pessoa que estava caída ali. Os que tinham 20 minutos, alguns deram uma olhadazinha assim, mas olharam o relógio e sumiram. Os que tinham pouco tempo. E aí, quando todo mundo foi e voltou, ele fez a conclusão. Como é que vocês querem ser líderes religiosos se nenhum agiu como bom samaritano, indo pregar a parábola do bom samaritano? E às vezes na nossa vida, nós exigimos muito das outras pessoas, que é natural, porque nós estamos nessa faixa mesmo de exigir, faz parte da nossa evolução, mas a gente tem que sempre dar uma olhadazinha para a gente, sempre ver como é que está como é que nós estamos no nosso índice, entendeu? Para a gente poder melhorar um pouco. Porque a gente só vai se melhorar se a gente tiver noção de como é que nós estamos funcionando. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, que é 919, que é uma pergunta que ela tem que estar assim na porta da geladeira. Porque o Kardec pergunta qual é a maneira mais eficaz, prática, para se evoluir nesta vida. Interessante que ele usa a palavra eficaz, prática. E uma coisa eficaz é uma coisa eficaz. Né? Uma coisa prática é uma coisa que é fácil. Quando você fala, não, isso é muito prático. Ou seja, qualquer pessoa faz aquilo. E ele usa essas duas palavras. E qual é a resposta dos espíritos? O antigo sábio da antiguidade já respondeu: conhece-te a ti mesmo. Porque com Deus é assim. Tudo a gente já conhece. É interessante que no Antigo Egito, quando as pessoas, quando descobriram os estudos e tudo mais, tem os desenhos lá nas tumbas, e tem um momento que eles vão desenham como é que era a família e tudo mais, e aí passa como se fosse um julgamento na vida dos mortos, né? Que a crença deles era que a pessoa ressuscitaria no mundo dos mortos. Por isso que levava comida, levava dinheiro, levava escravos, tudo ali dentro da tumba, porque ele ia renascer no mundo dos mortos. E tem um desenho muito interessante, que é uma balança, e tem um Deus, que eu não me lembro o nome, que ele verifica se a pessoa foi uma pessoa virtuosa ou não. Aí o desenho é de uma balança, onde é colocado o coração da pessoa, porque naquela época eles achavam que se pensava, se agia com o coração e não com o cérebro, era o coração. E aí botava o coração na balança, e no outro prato era uma pena da deusa X, que eu não me lembro o nome, daquela época. Se o coração era leve, ele ficava mais leve do que a pena, mostrando que a pessoa era uma pessoa virtuosa. O que representa isso? Quando Kardec pergunta, mas onde é que está a lei de Deus? E os espíritos falam o quê? Está na nossa consciência. O Antigo Egito traduziu isso para o coração, né? Está no nosso coração. Porque um coração virtuoso é um coração leve, fazendo com que a pessoa tenha acesso bacana no mundo dos mortos. Com a consciência tranquila, nós vamos ter uma vida espiritual muito tranquila também. Mostrando o quê? Que se a gente parar para pensar, nós vamos encontrar todas as respostas. Só que dá trabalho. Não só dá trabalho, como é chato. Porque às vezes a gente pensa e a gente percebe que a gente está errado em todas as coisas. Aí a gente entra num conflito e acha chato demais fazer esse exame de consciência e a gente pula para a próxima. Porque às vezes a gente fica fugindo de nós mesmos. E isso acaba atrasando a nossa vida muitas vezes. Então, por que não fazer um esforço para a gente se conhecer? Se hoje fizéssemos uma análise aqui, cada um respondendo mentalmente. Quantas vezes nós já fomos o bom samaritano? De estar acudindo alguém caído? Quantas vezes nós já fomos o levita? De olhar e
passar. Quantas vezes nós já fomos o sacerdote? Quantas vezes nós já fomos o homem caído, desejando que alguém nos acolhesse e viraram as costas? Quantas vezes nós fomos o homem caído, fomos acolhidos e fomos ingratos? Quantas vezes na nossa vida nós já fomos ingratos com alguém? Então, reviver isso é muito legal, porque a gente, nesta vida, a gente pode mudar o rumo da nossa situação. Mas, para isso, a gente precisa realmente se conhecer. O Emmanuel fala que a disciplina antecede o hábito. Então, às vezes, a gente não tem o hábito, às vezes nós não temos a virtude conquistada, mas a gente foca nela e com a disciplina a gente vai atingindo ela. Quando ele fala, né, que o homem encheu-se de compaixão, no livro Ceifa de Luz, que é uma psicografia do Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, tem uma frase explicando como é que a gente faz para adquirir compaixão, que é assim: compaixão é a porta que se abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Então vejam, nós precisamos construir a compaixão, nós precisamos construir as virtudes. E para a gente construir, a gente tem que ter uma meta, a gente tem que ter, dar um foco. A questão 909 do Livro dos Espíritos é muito interessante, porque a gente tem o hábito de falar que é muito difícil. Ah, mas é muito difícil reforma íntima, é muito difícil mudar, é muito difícil. Então, alguém está mentindo. Ou nós estamos mentindo quando falamos que é muito difícil, ou os espíritos estão mentindo quando falam que não é difícil. E aí? Vejam a questão 909. Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Olha, ele pergunta se o homem poderia sempre. Uma vez por mês é sempre? 2 vezes por semana é sempre? Uma vez por dia é sempre? Não, sempre é sempre. Então, um homem poderia, todo instante, pode ser, vencer suas más tendências pelos seus esforços? Olha, não entra marido, sogra, chefe, nora, não entra ninguém. Não entra o esforço de ninguém. Porque a gente fala o quê? É porque a minha sogra, por causa do meu filho. Não, ele está botando na nossa mão. O que os espíritos respondem? Respondem assim: sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Eles não ficaram satisfeitos com a palavra insignificante, que significa insignificância, e botaram muito na frente. Então, sim, frequentemente. Frequentemente, uma vez por mês é frequentemente? Não, né? Frequentemente é todo dia. Então, se nós focarmos nisso diariamente, a todo instante, nós, sim, vamos vencer as nossas más tendências por nossa própria conta agora, nessa reencarnação. E aí a gente tem que... E a gente vai pedir auxílio, porque muitas vezes a gente não consegue sozinho. A medicina está aí para ajudar, a terapia está aí, os psicólogos estão aí, a casa espírita, os passes, os amigos. Escolha um amigo para te ajudar. Eu tenho um amigo que me ajuda, porque às vezes eu vou conversar com ele: olha, eu não quero que você me dê razão, eu quero que você me diga se isso que está acontecendo está bom ou não está, entendeu? Porque para eu ter razão, eu tenho um monte de pessoas que eu vou falar e ela vai dizer que eu tenho razão, porque eu sei que gosta de mim. Então, escolhe um amigo e fala: não, eu vou te contar uma história, não é para você ficar do meu lado, não. Você me fala se isso aqui, se eu estou fazendo errado, se eu estou fazendo certo. E você faz esse trato. Por quê? Porque é difícil você se analisar. Sabe? Você vai ter sempre razão. E tem mesmo. E o outro tem razão e tem mesmo. Todo mundo tem razão. Quem é que não tem razão? Mas aí a gente vai pedindo para esse amigo dar um reforço. Porque às vezes quando o amigo fala uma coisa, a gente briga. Não, fulano não
compactua com a minha ideia. Pelo contrário, escolha uma pessoa, porque aí vai auxiliando o outro, vai reforçando isso para a gente. E com isso a gente vai se esforçando e vai adquirindo, sabe, simpatia pelas pessoas, vai tendo um olhar mais assim de compaixão, vai entendendo, porque quando a gente entende alguém, quando a gente compreende, a gente se desamarra de uma porção de coisas. Mas a gente tem medo de compreender e a gente confunde de compreender alguém significa que a gente concorda com ela, mas não é não. Compreender é só o compreender, você não precisa concordar com ela. E quando a gente vai entendendo, não, isso aqui, essa pessoa funciona assim, porque isso é o jeito dela, aí você começa a desamarrar, sabe? Você às vezes fica preso com as pessoas, com as ideias das pessoas, e você sofre, fica naquele lugar, você não respira. Então deixa as pessoas, compreenda cada pessoa no seu tanto. E aí a gente vai fazendo o esforço da simpatia, de ir compreendendo as pessoas. O Pastorino fala uma coisa muito interessante, que é sobre a falta de empatia, né? Que significa que a gente vê as pessoas como objetos. E se aquele objeto não te pertence, você não se interessa por aquilo ali. Por exemplo, vamos supor que todos nós aqui temos um filho de 18 anos e esse filho tem um Gol branco. Aí chega alguém aqui e fala, olha, vocês souberam, aconteceu um acidente aqui perto com um jovem num Gol e morreu. Acabou, todo mundo vai ficar num estresse monumental. Aí chega uma pessoa, pois é, num Gol vermelho. Aí todo mundo, não é o meu. E não é o meu e ponto, vira a página. Então, isso é ver o outro como um objeto. Olha, aquele jovem é um objeto. Ele não me pertence, então ele é um objeto. E a gente tem que ter essa empatia. Não é que a gente vai sair atrás de todos os acidentes. Mas por que não, naquela hora, a gente pensar naquela mãe? Puxa, essa mãe está passando, né? Será que essa mãe já sabe? Por que não fazer uma prece? Uma amiga minha, o filho dela morreu em frente ao condomínio, 5 horas da tarde. Ela só veio saber no outro dia, depois do meio-dia. Ninguém avisou. E ela desesperada, ligando atrás dele, que ele não apareceu, em frente ao condomínio. E ele ficou lá, estirado lá, até 11 horas da noite. Não existiu nenhuma mobilidade para avisar a essa mãe. Percebe? A gente não pode deixar essa frieza no nosso coração. A gente tem que realmente se envolver com as pessoas, se envolver com as coisas que estão acontecendo. E o Pastorino fala sobre o próximo. Ele diz o seguinte, o próximo passa de um significado passivo de objeto para um ativo de sujeito. Então, quando a gente deixa de ver uma pessoa como um objeto e passa a enxergar ela como um sujeito, nós temos a ver com ela. É na hora que nós seremos o bom samaritano. Toda vez que a gente enxerga uma pessoa como pessoa. Então, que seja um nosso projeto de vida, que seja a nossa atitude sempre ver uma pessoa como um ser, não mais como um objeto. E o Pastorino diz, o reino dos céus se instala quando os homens começam a comportar-se como o bom samaritano. E é interessante que a gente faz a distinção do bem e do mal. Vocês, todos nós, né? Eu vou fazer a pergunta a você para ir mais diretamente, mas eu também me incluo. Você sabe distinguir o bem do mal? Você tem certeza que você sabe distinguir o bem do mal? Diz uma lenda, lá na Paraíba, que chegou um camarada muito rico, e aí ele chegou para o Matuto e falou assim, Matuto, tem briga de galo aqui na cidade? Aí o Matuto, tem. Aí ele, bom, então me leva lá. Aí o Matuto levou ele, olha, eu quero ganhar uma grana boa aqui nessa rinha. Matuto, me diz aí, qual é o galo bom? Aí tinham 2 galos, um preto e um vermelho. Aí o Matuto falou assim, ó, o galo bom é o vermelho. Aí é mesmo, é. O cara foi lá e apostou
100 mil reais no galo vermelho. Maravilha. Começou a briga. Entrou o galo vermelho, o galo preto. O galo preto subiu no vermelho, arrancou bico, olho, espora, pena, arrasou, matou o galo vermelho. Aí o camarada virou para o Matuto: Matuto, você não falou que ele era o bom? E marvado é o outro. Mostrando para a gente que muitas vezes nós não sabemos distinguir o bem do mal. Às vezes, o bem é apenas aquilo que nos convém. É conveniente para mim, é bom. Não é conveniente, não é bom. E aí, toda vez que a gente for distinguir o bem do mal, a gente tem que ficar atento. É tão difícil distinguir o bem do mal, que no Livro dos Espíritos são 18 perguntas sobre o bem e o mal. E tem uma pergunta que o Kardec fala: mas como é que a gente vai distinguir? Para vocês verem, para todos nós vermos, como é difícil distinguir o bem do mal. A gente tem que ficar muito antenado o tempo inteiro para a gente sempre escolher o caminho do bem. Na época da ditadura aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio, o Dom Helder Câmara, ele acolhia muitas pessoas, né? E aí foram chamar ele, perguntaram para ele: o senhor é comunista? Ele: não, sou cristão. Isto é saber distinguir o bem do mal. Isso é ter uma posição. Então a gente tem que ter uma posição na vida. A gente não pode ficar flutuando as nossas ideias com medo das coisas. O que é ensinado para a gente? Seja o seu falar sim, sim, não, não. E às vezes a gente tem medo de perder pessoas, medo de perder posições. E às vezes o certo é uma coisa e a gente se cala, a gente fica omisso para aquelas coisas. Então nós temos que ter uma posição. Olha, minha posição é essa. Eu sou omisso nisto porque isto aqui vai me levar a isto, aquilo. Ou seja, a gente tem que justificar as nossas posturas. Olha, eu ainda não tenho capacidade de ser o meu sim, sim, não, não. Eu ainda fico em cima do muro. Ok, não tem nenhum problema. Mas saiba sobre isso de você. Justifique isso, porque na hora que a gente sabe sobre nós, é a hora que a gente se conhece, é na hora que a gente anda. Eu tenho até que tempo? Falta 5 minutos? Tá. Tem um livrinho que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. É um livro fininho, mas muito fininho. Não é um livro espírita. O Viktor Frankl, ele era um psiquiatra judeu, alemão, que na época do Holocausto, ele conviveu no campo de concentração do primeiro dia ao último dia. Ele foi um sobrevivente. E nesse livro ele narra várias situações. E ele diz que ele convivia naqueles campos de concentração, analisando as pessoas, e ele via muitos judeus bons e muitos judeus carrascos, que se colocavam à disposição para ser carrasco do próprio judeu. Como na época da escravidão, muitos capatazes eram os próprios negros, que eram muitos maus, né? E ele via também muitos soldados fazendo a bondade. E ele dizia que tinha um soldado que às vezes ele andava no meio daqueles galpões, ele enfiava a mão no bolso e tirava queijo e jogava no chão. Imagina o risco de vida que essa pessoa não correu fazendo isso, mas fazia. E aí ele via a bondade em cada um. Nesse livro, ele diz que o bem é dividido em 4 categorias. O bem individual, quando a gente fala o quê? Eu faço o bem porque é bom para mim. O bem familiar, eu faço o bem porque de alguma forma esse bem retorna. É quando a gente só faz o bem para a nossa família, para o nosso grupo de amigos, para a nossa casa espírita, para a nossa religião. O bem religioso, eu faço o bem porque Deus quer, mas eu vou cobrar dele depois. E o bem filosófico, quando a gente faz o bem porque a gente entende quão bom é fazer o bem. Então leiam esse livrinho, porque ele vai despertar em nós, mesmo porque a vida que ele teve em campo de concentração, por maior que sejam os nossos problemas, se a gente pensar num campo de concentração,
sem querer desmerecer a dor de ninguém, mas vamos, né, vamos pensar que é uma coisa assim muito complicada. Você vê tudo, sua família toda despedaçada naquele momento. E tem uma situação que ele narra, que era o cozinheiro, e quem manipula a comida tem o poder. Então, que o cozinheiro geralmente dava a maior porção para os seus amigos, seus familiares. Mas teve um campo de concentração que o cozinheiro é sempre a pessoa que serve a comida. E a comida é batata e água. E ele chamou a atenção desse cozinheiro, que ele cortava as batatas, mais ou menos do mesmo tamanho, ficava de cabeça baixa, pegava a cumbuca, botava o mesmo tanto de caldo com as batatas, entregava e não levantava a cabeça. Depois ele entendeu que ele não levantava a cabeça para ele não enxergar nenhum amigo, nenhum familiar e não beneficiar ninguém. Ser igual para todos. Então imagina uma pessoa com esse pensamento naquele ambiente. Então vamos ler esse livro. E em 2006 o Papa Bento XVI visitou o campo de concentração de Auschwitz. E ele questionou, e o questionamento dele foi capa de revista, capa de jornal. Ele fez uma pergunta. Qual foi a pergunta que ele fez? Onde estava Deus que permitiu isso? E aí nós voltamos para a nossa pergunta inicial. Como é que Deus, como é que Jesus, como é que os benfeitores atuam no mundo? Onde é que estava Deus naquele momento? Estava naquele soldado que estava jogando o queijo, estava naquele cozinheiro e estava em tantas outras pessoas. Como é que eles atuam no mundo? Pela nossa boca, pelas nossas mãos, pelas nossas ações. Então vamos fazer parceria com Deus. Vamos ser parceiros do mundo espiritual com o nosso projeto de ser o bom samaritano. Muita paz.